Olá, agorianos e agorianas. Hoje irei abordar sobre o primeiro APG. APG que tem como objetivo falar sobre a morfofisiologia do esôfago, abordar sobre o refluxo gastroesofágico e abordar sobre a farmacocinética de alguns medicamentos. Então vamos lá. Essa primeira imagem eu quis trazer para vocês mostrando, um pouco da anatomia desse esôfago, o que ele é, onde é que ele está e quais são, os principais órgãos que fazem parte desse esôfago. O esôfago, para quem não sabe, ele é um tubo muscular que vai da faringe até o estômago, ou seja, ele liga a faringe ao estômago e ele se encontra posteriormente à traqueia. Então a gente agora já localizou onde é que ele é, de onde que ele vai, e agora vamos entender o que ele faz. Ele, como eu falei anteriormente, ele é a passagem do alimento. E nele tem os dois esfíncteres, o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, que fazem a passagem desse alimento, e o fechamento desse esfíncter impede que ocorra o refluxo, principalmente o esfíncter esofágico inferior. Ou seja, já entrando, falando um pouco sobre o que é esse refluxo, é quando esse esfíncter esofágico inferior ele não se fecha 100%, assim permitindo que o ácido, do estômago passe para o esôfago. A gente tem que compreender essa anatomia desses esfíncteres porque eles são a principal parte do esôfago, ou seja, o esôfago tem dois esfíncteres e a gente tem que entender que ele, entrando na morfofisiologia do esôfago, vem o bolo alimentar aqui, ele vai e chega no esfíncter esofágico superior. Assim que chega no esfíncter esofágico superior, esse esfíncter se abre e permite a passagem desse alimento. Assim, quando esse alimento passa, esse esfíncter esofágico superior ele se fecha novamente. Aí tem os movimentos peristálticos do esôfago que permitem, a passagem desse alimento até chegar o esfíncter esofágico inferior. Assim, quando chega no esfíncter esofágico inferior, ele se abre e permite a passagem. Quando o bolo alimentar passa, esse esfíncter esofágico ele se fecha. Assim, fazendo com que não ocorra um refluxo do ácido gástrico do estômago para o esôfago. Porque a gente tem que entender principalmente que o esôfago ele não tem um pH tão ácido igual ao estômago. E assim, se passa alguma coisa do estômago para o esôfago, vai causar lesões, porque a gente não tem toda aquela questão da proteção que o estômago tem, correto? Essa proteção ela se dá, devido à atividade proteolítica do ácido clorídrico e da pepsina, que protege, a parede do estômago contra esse nível elevado de acidez. E no esôfago não temos isso. Aqui um resumo da morfofisiologia de maneira mais abrangente sobre tudo que acontece, no esôfago. E aqui basicamente tudo que eu falei, porém aqui a gente vai juntar com a questão neural do funcionamento desses esfíncteres. A gente tem que entender primeiro que tem a abertura do esfíncter superior, temos o bolo alimentar descendo para o esôfago, temos o esfíncter superior se fechando, depois temos a contração peristáltica primária e depois temos a abertura do esfíncter inferior. Depois temos o relaxamento da parte proximal do estômago e o esfíncter inferior se fecha. Aí eu trago para vocês aqui sobre o que? Sobre a parte neural desse funcionamento. Quem comanda esses movimentos peristálticos, a abertura e fechamento do esfíncter superior e inferior, é o peptídeo intestinal vasoativo, que ele é liberado, pelo sistema parasimpático através do nervo vago. Ou seja, a gente tem a ação do parasimpático no funcionamento desse esôfago, ou seja, no funcionamento dele como um todo. Então, se a gente tiver alguma lesão, pode comprometer, esse funcionamento.
E quais são os problemas que podem acontecer? A gente tem que evitar a entrada de ar no esôfago, na extremidade superior. Por quê? Porque se entrar ar junto, né, com o alimento, pode ser que cause alguma lesão. E o outro problema, né, é evitar o conteúdo gástrico do que entrar no esôfago, que é a questão do refluxo gastroesofágico mesmo. Ou seja, a gente precisa que esses dois esfíncteres funcionem de maneira muito correta, porque algum erro neles pode causar erros maiores, né, no contexto do funcionamento do esôfago como um todo. E a respeito da morfofisiologia, é basicamente isso. É bem simples. É a gente entender essa questão da inervação, a gente entender esse VIP. O que é esse VIP? É o peptídeo intestinal vasoativo, que, igual eu falei, ele é feito, né, pelo sistema parasimpático, que o libera através do nervo vago. Ou seja, o nervo vago ele manda aferência e manda eferência para essa musculatura desses esfíncteres e para o peristaltismo, correto? Vamos agora entrar, né, nessa questão nessa questão do refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, eu trouxe algumas imagens aqui também, né, para mostrar de maneira mais concreta como se dá esse refluxo. Mas basicamente, o que causa esse refluxo? É quando esse esfíncter esofágico inferior ele tem alguma perda do seu tônus, por exemplo. Então, essa passagem que era vedada e impedia, né, que esse conteúdo ácido voltasse para a região do esôfago, agora ela não consegue fechar 100%. E o fato dela não conseguir fechar 100% faz com que esse ácido venha a entrar no esôfago. E isso faz o que? Causa lesões, causa feridas que tem feridas que a gente vai conseguir identificar com a endoscopia, igual está mostrando nas imagens, né? Uma imagem de uma endoscopia, e tem feridas que não vai ser possível identificar tanto. Então, há classificações, né, para delimitar essas feridas. Então, basicamente, existem outras, né, complicações desse refluxo gastroesofágico, que podem resultar, por exemplo, numa esofagite, numa úlcera esofágica, numa estenose esofágica, no esôfago de Barrett. O que é esse esôfago de Barrett? É quando há substituição do epitélio escamoso normal do segmento distal do esôfago pelo epitélio colunar metaplástico durante a fase da cicatrização da esofagite aguda. E por fim pode até causar, né, um adenocarcinoma esofágico. Então, se o paciente, né, não tratar esse refluxo ou deixar esse refluxo por muito tempo, pode, né, haver complicações, porque o paciente pensa, pô, é só uma dor em queimação na região epigástrica, ou seja, é uma dorzinha ali que eu posso tomar tal medicamento que vai sarar, e não é assim. Se ele não tratar da maneira correta, pode, né, gerar essas complicações que eu falei com vocês. Principalmente a causa dessa fisiopatologia é essa perda de tônus, mas pode ter, né, outros fatores, né, que levam a esse não funcionamento correto desse esfíncter. Por exemplo, a alteração da motilidade esofágica pode causar, né, que pode ser causada, né, pela esclerodemia, leva ao aparecimento desse refluxo. Também pode ser causada devido a um aumento, né, de pressão, um aumento de pressão intraabdominal e o esvaziamento gástrico lentificado podem gerar o refluxo. As manifestações clínicas, de maneira geral, se dão nessa dor epigástrica, mas tem manifestações típicas como a pirose e a regurgitação, que são as mais comuns, principalmente, né,
quando o paciente ingere refeições volumosas ou ricas em gorduras, ele vai sentir, né, essa dor um pouco mais forte. E o refluxo, ele é muito comum em crianças, não só em adultos. Mas a gente precisa entender que em criança, por que acontece refluxo? Porque a gente não tem uma formação ainda 100% concreta. E aí a criança não sabe engolir direito, não sabe, né, fazer todo aquele processo igual um adulto sabe. Então, por isso, às vezes, tem mais fatos recorrentes deste refluxo. O diagnóstico ele é bem simples, ele é feito, né, através da endoscopia, como eu falei, mas também é realizado através da clínica do paciente como um todo. E nessa endoscopia, como eu falei, tem as classificações de grau, né, que diz respeito à gravidade da esofagite. Por exemplo, essa classificação de Los Angeles para a doença do refluxo gastroesofágico. No que a que é a figura número 1, ou seja, A aqui refere a essa primeira figura, B refere a essa segunda, C refere a essas duas últimas. Onde uma ou mais solução de continuidade da mucosa confinada às pregas mucosas, não maiores que 5 milímetros cada. Já na B, pelo menos uma solução de continuidade da mucosa com mais de 5 milímetros de comprimento confinada às pregas da mucosa, e não contíguas entre o topo de duas pregas. E C, pelo menos uma solução da continuidade da mucosa contígua entre o topo de duas ou mais pregas mucosas, mas não circunferencialmente, ocupando menos que 75% da circunferência do esôfago. E por fim o D, que é o mais grave, um ou mais solução de continuidade da mucosa circunferencial ocupa no mínimo 75% da circunferência do esôfago. Só ponto, né, de curiosidade, né, que eu trouxe essas imagens para entender, né, um pouco desse comprometimento. E o tratamento ele é bem simples. O tratamento ele é bem simples. O objetivo principal, né, a melhora dos sintomas e a cicatrização da mucosa. Então, o tratamento consiste em uso de medicamentação, mas, né, algumas regras de alimentação para esse paciente, né, não sentir esse mal-estar. O tratamento cirúrgico, ele é no caso de pacientes graves, como pacientes com adenocarcinomas, que igual eu citei, que é mais uma complicação. Então, vamos recapitular o refluxo esofágico. O refluxo esofágico ele acontece tanto em adulto e em criança, porém em criança é mais comum. Ele se dá quando o meu esfíncter esofágico inferior ele não funciona corretamente e permite que há um refluxo, ou seja, o ácido do estômago ele entra para dentro do esôfago. E o esôfago ele não suporta aquele ácido do estômago. Por que ele não suporta? Eu volto a ressaltar. Porque a parede do estômago ele tem, né, uma barreira, uma proteção que se dá, né, pela atividade proteolítica do ácido clorídrico e da pepsina, que protege, né, o estômago contra essa acidez. E no caso do esôfago a gente não tem esses mecanismos de proteção, fazendo com que, ao ter contato com essa alta acidez, gere, né, essas feridas, vamos dizer assim. E, como eu falei, a principal manifestação clínica é a dor em queimação, mas temos também as manifestações típicas de pirose e regurgitação, como eu falei anteriormente. O diagnóstico é feito pela clínica do paciente e endoscopia. E o tratamento ele é medicamentoso com mudanças de comportamento. Agora entrando sobre a farmacocinética, ou seja, quais são os medicamentos que eu vou usar para o tratamento. A gente pode usar antagonistas do receptor de H2, pode usar inibidores da bomba de prótons
H+, e K+, adenosina trifosfatase e antiácidos. São esses 3 medicamentos assim, principais para o tratamento. Agora eu trouxe aqui essa imagem do livro de farmacologia ilustrada para mostrar, né, como se dá a atuação desses medicamentos. O que esses medicamentos vão fazer? Eles vão diminuir a acidez do estômago para que o esôfago consiga cicatrizar e fazer com que, assim, ao cicatrizar, não gere sintomas. Então, todos esses medicamentos eles vão agir no estômago, não no esôfago. A gente tem que entender primeiramente sobre o antagonista do receptor de H2. E o que ele faz? Ele vai bloquear, né, competitivamente a ligação de histamina aos receptores H2. Assim, vai fazer com que ocorra uma redução do ácido gástrico, o que vai fazer o que eu falei, né? Vai promover uma cicatrização, diminuição dos sintomas, porque eu vou ter uma menor acidez chegando naquele local afetado. Agora, os inibidores da bomba de prótons, que é essa daqui que está mostrando para vocês, eles se ligam, né, a essa enzima e suprimem a secreção de íons de hidrogênio para o lumen gástrico. Assim, ao travar, né, essa secreção de íons de hidrogênio, ele vai fazer com que a secreção de ácido gástrico diminua. Agora, só citando aqui alguns medicamentos dessa classe, dos inibidores de bomba de prótons, são o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, alguns deles. E por fim a gente tem os antiácidos, que o próprio nome já diz, né? O próprio nome já fala por si só. São bases fracas que reagem com ácido gástrico, formando água e sal, para diminuir a acidez gástrica. Como por exemplo a pepsina, que eu falei anteriormente que o estômago já tem como fator de proteção. Mas aí a gente daria mais para diminuir ainda mais essa questão da acidez. Sobre os antagonistas de receptor de H2 eu não citei, mas uns exemplos são a cimetidina, a ranitidina e a famotidina. Os mais eficazes desses medicamentos são os inibidores de bomba de prótons, porém os antagonistas do receptor de H2 também têm uma boa efetividade no que diz respeito à cicatrização, né, e à diminuição dos sintomas. Ou seja, a gente entendendo como um todo, esses 3 medicamentos eles tentam impedir a acidez, ou seja, vamos tentar diminuir a acidez para dar tempo do nosso corpo trabalhar e curar o esôfago, ou seja, cicatrizar aquela ferida no esôfago e fazer com que o paciente tenha menos sintomas. Porque se eu tenho menos ácido chegando, ou seja, tem uma menor quantidade de ácido chegando ao esôfago, eu vou ter, né, uma menor agressão àquela parede, assim promovendo, né, a melhora, ou seja, a cicatrização e a diminuição dos sintomas para aquele paciente. E de maneira geral, a farmacocinética desses medicamentos é isso. Se a gente for entrar mais a fundo, eu acho que vai ficar mais confuso. A gente precisa entender que eles agem em determinados pontos para evitar a produção de ácido. Tranquilo? Então foquem nesse mecanismo, ou seja, a gente vai agir em determinado ponto para fazer com que diminua a produção de ácido. Ou seja, é algo simples, galera. Não tem muito o que falar sobre isso aqui, não. Porque se a gente for falar mais, a gente vai acabar se estendendo mais e vai acabar confundindo vocês. Então, de maneira geral, é só isso. Então, agora, né, finalizando nosso APG,
onde abordamos sobre a morfofisiologia do esôfago, que, como eu falei, sobre a questão dos esfíncteres esofágicos superior e inferior, aquela importância deles, sobre o refluxo gastroesofágico e, por fim, sobre a farmacocinética desses medicamentos. Tranquilo? Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês para uma próxima. Muito obrigado.